Esse feriado é a última chance do estado de São Paulo. O governador João Dória disse que se os índices da Covid-19 piorarem, será obrigado a tomar medidas mais restritivas. Ele disse, abre aspas, se nós não tivermos solidariedade, os índices crescerem ainda mais e colocarmos em risco a vida das pessoas, seremos obrigados a adotar o lockdown. Ele não disse que índices são esses. Ele não disse quantos casos de contaminados são necessários. Ele não disse quantos mortos são necessários. Meu nome é Rogério Godinho e nesse primeiro vídeo do canal Ano 1 eu vou falar sobre a necessidade do confinamento obrigatório, o lockdown, e os últimos modelos matemáticos que prevêem a quantidade de contaminados e de mortos nos próximos meses. Em um momento como este, nossa melhor arma continua sendo a ciência. E os professores da Escola de Matemática Aplicada GV fizeram uma estimativa muito sólida. Na semana passada, eles divulgaram o primeiro boletim sobre epidemiologia matemática. De acordo com eles, o distanciamento que fizemos até agora no Brasil baixou a taxa de reprodução do vírus pela metade. É o que eles chamam de R0, ou razão de reprodução básica. Essa taxa, R0, era de 3,5 e passou para 1,7. Pelo modelo deles, isso é insuficiente. O ideal seria baixar mais o R0. E para isso, a gente precisaria ter 70% da população em casa. Mas o que acontece se não tivermos isso, se o atual ritmo for mantido? Nesse caso, os números continuam aumentando e o pico será em meados de julho. Só então começa a baixar no Brasil, com números diários menores, mas ainda assim aumentando os contaminados e as mortes até meados de outubro. Só que, no pico, o número de casos por dia pode atingir, de acordo com esse modelo matemático, 65 mil novos contaminados em um único dia. Não são números alarmistas. O modelo é até conservador. Estima 34 milhões de contaminados nessa primeira onda. E claro, isso foi calculado com base nos números oficiais de hoje. Não considera a subnotificação, que é o fato de não fazermos testes suficientes hoje. E também é preciso dizer, podemos não testar o suficiente para registrar esse número de casos quando chegarmos nesse pico em julho. Ou seja, nós podemos ter 65 mil casos por dia em julho e não ter esse registro, de novo, por falta de teste. Enfim, continuamos cegos e cada vez mais cegos. Falar de Brasil é sempre difícil, porque a população não consegue atribuir responsabilidade. Uma parte entende, com razão, que o principal responsável é o governo federal. Mas outra parte enxerga no prefeito ou no governador a responsabilidade. Seja porque eles são os responsáveis pelo atendimento do sistema de saúde, seja porque eles têm a capacidade, em tese, de decretar o confinamento obrigatório. Isso passa por duas questões: a força de impor e a capacidade de ajudar. Sobre impor, o prefeito Bruno Covas deixou claro que não consegue decretar sozinho o lockdown na cidade. E jogou para o governador a decisão. Abre aspas. É preciso dizer que a prefeitura sozinha não tem todos os principais instrumentos para fechar totalmente a cidade. Nossa competência institucional em segurança é muito limitada. O que ele está dizendo é que não tem a polícia militar, que é estadual. O problema é que o Dória talvez também não tenha. Afinal, boa parte da polícia militar é bolsonarista. E pode ser difícil de controlar se o trabalho for fiscalizar a população para não furar o isolamento. E se o cidadão se recusar a voltar para casa? Multa? Prende? Prende onde? Por quanto tempo? Além da força para impor o confinamento, Estado e município também têm restrições na capacidade de ajudar essas pessoas a ficar em casa, coisa que estaria mais na alçada do governo federal. Mas isso é tema para outro vídeo. Eu menciono essas dificuldades para mostrar que a tarefa não é simples. O governo federal finge que não é com ele. O município não consegue fazer sozinho. E o governo do estado tem medo da reação da população.
A Assembleia Legislativa rejeitou a emenda que instituía o confinamento em junho e o governador João Dória a classificou de absurda. Mas o que é absurdo são os números da pandemia em São Paulo. Temos 120 mortes por milhão no estado. A Itália decretou lockdown com menos de 8 mortes por milhão. E continuamos indo muito mal na nossa tarefa de ficar em casa. O próprio Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo afirma que a taxa de distanciamento ideal seria mesmo de 70%. Em nossos melhores momentos, conseguimos atingir 59%. A última vez que chegamos nesse índice de 59% foi em 3 de maio. Um outro modelo matemático foi divulgado em 12 de maio pela Unicamp. Eles usaram uma taxa de reprodução do vírus um pouco menor que o pessoal da FGV. Usaram uma R0 de 1,44. Usando essa taxa, eles calcularam que São Paulo chega em meados de junho com 400 mil contaminados, 25 mil mortos. Chegamos no final de junho com 1 milhão de contaminados no estado todo, 50 mil mortos. Metade disso na capital. A pergunta que fica é: qual o número de mortos que vai convencer o poder público a decretar o confinamento? Quantos mortos vale um lockdown? Eu sou Rogério Godinho e este é o canal Ano 1.